1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Ora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Então deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Mas eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa, também ali uma botija de águas. Comeu, bebeu, mas voltou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo muito longo. Bebeu, e com a força daquela comida, ele então caminhou 40 dias e também 40 noites, e ele chegou a Horebe, o monte de Deus. Então ali ele entrou numa caverna, onde então passou a noite. Porém, eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele então respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, eles deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas também o Senhor ali não estava. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém e amém. Deixa sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos um pouquinho, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos mais um domingo aqui na tua casa, na tua presença, junto com os irmãos da fé, a comunidade que te serve, que te adora. Nós somos gratos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renova a cada manhã. E nós estamos aqui, Pai, para exaltar o teu nome, glorificar o teu nome, como temos feito, Senhor, através dos cânticos, dos louvores, da adoração a ti. Mas também queremos ouvir tua palavra, queremos ser desafiados por ti, confrontados por ti, mas também restaurados e renovados pela tua bondade e pela tua graça. Jorra a luz nas nossas trevas, Senhor, que nós possamos enxergar esse texto de forma que nós possamos aplicar também na nossa vida aquilo que aconteceu, Senhor, na vida do teu servo, o profeta Elias. Então nós entregamos tudo, que haja no nosso meio profundo temor no coração. Que caia por terra agora, Senhor amado, todas as barreiras, sejam psicológicas, emocionais, os problemas que advêm da nossa vida. Nós estamos aqui na tua presença e queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Por isso entregamos tudo nas tuas mãos. É a nossa oração com fé, para a glória de Jesus Cristo.
Toda a igreja diga amém. Amém, amados irmãos. Louvado seja o Senhor. Pode tomar assento em nome de Jesus. Charles Spurgeon foi uma pessoa que Deus usou bastante no século passado. E num dos seus livros, chamado Lições aos Meus Alunos, ele falou uma coisa importante que tem a ver com o texto que eu quero refletir nessa noite. Um dos pontos desse livro, Lições aos Meus Alunos, Spurgeon, ele falou assim: o forte nem sempre é forte, disse ele. O bravo nem sempre é corajoso. O alegre nem sempre vai estar sempre feliz. Spurgeon, ele sofreu com uma melancolia muito forte. O seu biógrafo trabalha essa questão. Além de ele ser um grande pregador e escritor, mas ele lutou muito com uma melancolia. E por isso que o Spurgeon, ele dependia, e ele falou isso, profundamente na graça e na bondade de Deus. Ele dependia de Deus, e então ele acaba a frase dele dizendo que não existe homem de aço. Se fosse o nosso caso, né? Não existe super-homem, né? Porque o Spurgeon é do século passado, então não tinha essa imagem que nós temos hoje, né? Mas ele disse: não existem homens de aço, não existe super-homens. Pessoas que não passam por lutas, por dificuldades, por problemas. Não existe, ele disse. Por quê? Porque ele vai a Gênesis, né? O Spurgeon vai até a Gênesis, e ele traz uma reflexão para nós. Porque todos nós somos pó. Todos nós. E todos nós dependemos de Deus para tudo. Então eu acho que ele está certo quando eu vou analisar o texto aqui, que está em Reis. O Elias, que é o personagem nosso que nós vamos olhar uma parte da vida dele, ele é um personagem tanto central no Antigo Testamento, porque gasta bastante capítulo no Antigo Testamento falando dele, o livro de Reis, primeiro, o segundo livro de Reis também. O livro de Malaquias fala também de Elias. A gente vai para o Novo Testamento também fala de Elias, está escrito isso nos Evangelhos. A gente vai para a Epístola de Paulo também fala de Elias, né, em Romanos. A gente vai para a Epístola de Tiago, o Tiago fala de Elias também, né? Diz: a oração da fé salvará o doente, né? Então ele está fazendo uma referência a Elias, um homem como eu e você, mas que orou, e que Deus respondeu à oração dele. Então o Elias, ele é um personagem importante na Bíblia, para a gente compreender também a glória e a graça de Deus e a nossa finitude. O Elias foi um dos primeiros profetas na Bíblia, que Deus usou e que depois ele deixou um sucessor, que foi o Eliseu. Então, quando o Spurgeon fala sobre isso, que o forte nem sempre é forte, como eu e você, nem sempre a gente está forte, nem sempre a gente está sorrindo. Eu acho que o Jean foi muito feliz aqui, que me antecedeu, dizendo: quem está alegre aí, levanta a mão. Tem muitas pessoas que estão alegres. Mas quem está triste, levanta a mão. Amém. Tem muita gente também que às vezes o dia foi difícil, o dia foi duro, o dia não foi bom. E Deus é um Deus que aceita o louvor de quem está alegre. Deus é um Deus que aceita o louvor de quem está passando por lutas. Deus é um Deus que aceita o louvor de quem está passando pelo cadinho de sofrimento. Deus é o Deus que vai além do nosso prospecto sentimental, essa evolução da alma, essa evolução efervescente do nosso ser. Deus vai além disso. Deus vai lá no âmago, no profundo do nosso coração, e tenta extrair dali, da minha dor ou da minha alegria, a verdadeira adoração. Então o Spurgeon está certo quando ele diz que o forte nem sempre está forte, que o bravo nem sempre é corajoso, que o alegre nem sempre está feliz. O texto. Então, esse texto aqui que nós lemos foi um pouquinho longo. Eu quis levar ele um pouquinho mais longo na leitura. É um dos textos ricos das Sagradas Escrituras, porque mostra aqui a fragilidade do Elias. E a nossa fragilidade também.
a minha fragilidade e a sua fragilidade. Eu gosto de usar uma frase, já usei aqui algumas vezes, né? Que o homem, às vezes, ele é forte igual uma rocha, mas ele é frágil igual um ovo. Nós somos pessoas, nós não somos uma máquina. Nós não somos um robô. Nós somos gente que sofre, gente que ri, gente que se alegra, gente que conquista, mas gente que também não conquista nada. Nós fizemos parte desse aspecto antropológico que o eterno Deus colocou dentro de nós. Nós estamos debaixo dessa calota chamada céu, nós estamos debaixo dessa estrutura cronológica, que nós vamos envelhecendo, que nós vamos crescendo, que nós vamos tendo experiências com Deus, experiências no diário, na vida diária. E nós somos esse extrato, né, de coisas que às vezes a gente nem se auto-percebe, a gente nem se auto-analisa. Por isso que muita gente gosta dos salmos. Porque os salmos mostram a nossa alma, revela para nós quem nós somos. Se quando eu olho Davi na perspectiva, tanto no livro de Samuel, o Davi guerreiro, o Davi que vence, o Davi que estabelece fronteiras, o Davi que estabelece e unifica as nações, as tribos, e unifica uma nação, né, que é a nação de Israel. Quando eu vou para os salmos, eu não vejo um Davi guerreiro, eu vejo um Davi humano. Um Davi que chora. Um Davi que se quebranta. Um Davi que pergunta: onde é que tu estás, ó Deus? Um Davi que se mostra humano diante do mistério. Eu estava falando agora para uns irmãos que uma das coisas que a nossa geração perdeu é que a nossa geração, ela quer explicar tudo. Ela quer arrazoar com tudo, dentro do campo da razão. Tudo tem que ter uma explicação. E quando você vai lidar com Deus, esquece esse negócio de tudo tem que ter explicação. Porque Deus, ao mesmo tempo que Deus, Ele é revelatos, Ele é velatus também. Ao mesmo tempo que Deus se revela para mim e para você, Ele também é velatus, Ele também é um Deus absconde, Ele também é o Deus do mistério. Tem coisas que vai acontecer que eu nunca vou saber, que eu nunca vou entender, que eu nunca vou compreender como homem. Que a minha razão finita, complicadíssima, por uma evolução de pensamentos que geram dentro de mim, nunca vai conseguir captar o divino, o eterno, o santo. Então a nossa geração hoje, ela é muito filosófica, matematicamente racional, e tudo quer explicar, mas nem tudo tem explicação neste mundo, desse Deus poderoso. Então o Elias, ele está vivendo um período difícil, um período que marca, na verdade, a história dos reis de Israel. Quando Acabe chega no trono, ele chega de forma equivocada, porque o Acabe, ele sabia quem era Deus, mas ele deu as costas para Deus. Quando o Acabe chega para assumir na dinastia o reinado que é dele, porque faz parte da dinastia, ele chega não fazendo uma mudança, mas ele chega trazendo uma consequência terrível para a nação de Israel. Quando você estuda, por exemplo, o Acabe, que foi o rei na qual Elias daqui a pouco vai confrontar ele. O Acabe foi o pior rei de todos os reis de Israel, só para você ter uma ideia. Nós estamos lidando aqui com uma pessoa altamente complicada. Nós estamos lidando aqui com uma pessoa altamente complexa, do ponto de vista emocional, político, espiritual. Então, o Elias, ele surge, ele emerge dentro desse contexto onde a nação inteira, como se fosse o Brasil, deu as costas para Deus, por conta da voz do rei, que se casa com uma mulher complicadíssima, uma mulher azeda, uma mulher sem temor, uma mulher que arrasta o culto balístico para dentro do tecido da adoração em Israel. O nome dela, Jezabel.
Jezabel chega também no poder pelas mãos de Acabe. E eles fazem um conluio, eles fazem um pacto. Ela faz um pacto com ele. Eles esquecem o Javé, o Deus poderoso, o Deus da aliança. E eles começam a trazer para dentro do tecido territorial deles o culto a Baal e o culto a Azera. Eles financiam os sacerdotes pagãos, endemoniados, complicadíssimos, os 400 profetas de Baal e mais as 450 profetisas de Azera. O Estado está pagando isso. O Deus que deu a terra, o Deus que tudo é, o Deus que é o poderoso, está sendo deixado de lado por aquela geração e pela nossa geração também, por que não? A nossa geração tem a ver com o contexto histórico do Elias. Só porque o Elias, ele vai para as ruas. O Elias vai denunciar tudo. O Elias vai colocar o dedo na ilharga da corrupção, do pecado, da idolatria, do engano, da mentira, da soberba. O Elias vai botar o dedo na ilhaga do pecado, vai espremer aquele pus. E por conta disso, vai ser perseguido. Então ele viveu num contexto complicadíssimo. Jezabel, essa mulher chata, essa mulher birrenta, idólatra, essa mulher azeda, traz desgraça para dentro de Israel. Traz algo que vai ser colocado no lugar de Deus. Baal. A gente vê isso, você não precisa abrir. Mas eu quero ler. A gente vê isso, por exemplo, no capítulo 16, no versículo... deixa eu ver aqui. 31. Olha só como diz. Como se fora coisa de somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate. Ele tomou por mulher, o Acabe, Jezabel. Quem era Jezabel? Filha de Etibal, Baal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal, ele adorou o Acabe, o crente, a pessoa que conhece Deus, que tem a lei à sua disposição, mas que dá as costas para Deus por causa de um amor platônico, por causa de uma aliança equivocada, por causa de um relacionamento truculento com Jezabel. Então ele fica encantado por ela e traz para dentro do solo da terra que Deus deu para Israel, traz a idolatria. Ele não só traz o culto baalístico, mas esse rei doido da cabeça, ele também constrói, edifica um templo em Samaria. Então o Elias está vivendo nesse contexto aqui. No contexto onde a geração deu as costas para Deus. Tem coisas mais importantes nessa vida do que vir no culto de domingo. Tem coisa mais importante no dia de semana do que ler a Bíblia. Tem coisa mais importante para mim no dia da semana, seja terça, quarta, quinta, sei lá, do que eu dobrar o meu joelho e orar. Tem coisas mais importantes para mim do que eu ajudar talvez o meu próximo, como nós vimos aqui. Tem coisas mais importantes nessa vida louca, nessa vida agitada, nessa vida cronológica, que o tempo não para, que nós estamos sempre com o cabelo ao vento, sempre com o pé no acelerador. Tem coisas mais importantes, tem Baal mais importante nessa vida aí também, do que o Deus da Bíblia. Que eu tenho que é mais importante para mim. Então, eu não tenho tempo para orar, pastor Carlos. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para ajudar o próximo. Eu vivo nessa idolatria de econômica, essa estrutura arquétipa que criaram neste mundo vazio, sem Deus, mas que eu também quero alguma coisa dele.
Então, o Elias, ele vai aparecer na Bíblia de supetão. Quando você vê, aparece o Elias denunciando. A Bíblia não diz a árvore genealógica dele, a infância dele, nada. A Bíblia mostra um Elias que está na rua, um Elias que aparece de supetão, o Elias que vai abrir a sua voz, vai ser um oráculo de Deus, vai ser um Nabu, um profeta, para aquela geração, para aquela nação, um profeta que vai afrontar o status quo, vai afrontar o sistema. É complicado afrontar o sistema. É difícil quebrar o lacre de uma coisa que já está encardida. É difícil quebrar a roda quando ela já está comprimida. É difícil. Mas Elias vai fazer isso. Ele vai romper com o sistema. Ele vai denunciar aquilo que eles achavam que estava correto. Então, a gente vê, por exemplo, no capítulo 17, o Elias, ele vai condenar o mundo chato dele. O Elias, ele vai lançar uma palavra, presta atenção, fica comigo aqui, que vai colocar em erupção toda a estrutura na qual ele vive. Vai colocar por terra muita coisa aqui agora. Quando aparece o capítulo 16, apresenta o Acabe, apresenta o seu reino próspero, apresenta sua esposa Jezabel, quem é seu pai, quem ela adora, Baal, Azera, vai apresentando tudo isso e vai mostrando que eles estão cotejando tudo isso com uma serpente que atrai uma nação para eles adorar a Deus, a Baal, e não adorar mais a Deus. Deus está em segundo plano, terceiro, quarto, como na nossa geração também. Não vamos ser hipócritas, nossa geração tem dado as costas para Deus. Não é em vão que a gente vê o número grande de suicídio, de homicídio, de pedofilia, de violência urbana, de violência doméstica, de canalice, de sem-vergonhice, de adultério, de prostituição, de motéis lotados. Não é à toa que a gente vê uma nação que tem dado as costas para Deus. O decálogo, os 10 mandamentos não fazem parte do tecido, da estrutura dessa nação. Não matarás, não roubarás. Isso não existe, não adulterarás. Não existe na nossa geração. A nossa geração não está nem aí para aquilo que Deus falou. Não matarás, mas o Brasil mata. Não adulterarás, mas os motéis estão lotados. Não cobiçarás, mas eu cobiço. Não terás outros deuses, mas eu tenho outros deuses. O meu carro é o meu Deus, o meu emprego é o meu Deus, o meu filho é meu Deus, o sistema é meu Deus. Tudo é Deus, tudo aquilo que não está em primeiro lugar na sua vida é um Deus. É aquilo que você toca e adora. É aquilo que você dá mais tempo. Jesus falou: onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, onde está o teu tesouro, onde está o teu coração. Então o Elias, Deus levanta ele e ele aparece com toda a força que Deus quer de mim e de você, como os Elias do século 21, como aqueles que abram a boca para glorificar o Eterno. Deus quer levantar homens e mulheres nesta noite aqui que não têm medo de nada, como disse John Wesley. Ele disse: me dê homens que não tenham medo de nada, e nós mudaremos a estrutura da Inglaterra. Então Deus levantou Charles Wesley, Deus levantou o irmão Carlos Wesley, Deus levantou Hitfield, e eles colocaram fogo na Inglaterra, revolucionaram a Inglaterra. A Inglaterra se converteu através deles. Diferente da França de Voltaire, diferente da França do iluminismo, diferente da França dos filósofos ateus, que passou por uma revolução francesa sangrenta. A Inglaterra não passou por causa do Evangelho. O Evangelho entrou ali. O John Wesley foi um Elias da sua época. O problema é que nós nos acostumamos com a nossa vida. Casa, trabalho, igreja, casa, trabalho. A gente não tem mais uma voz profética no sentido de denúncia, de trazer o eterno, de fazer a pessoa ter temor.
de chegar aqui e ter temor. Deus está aqui. O Eterno está aqui nesse lugar. Então eu temo. Então eu adoro. Aqui não é um ponto de encontro de amigos. É aqui um lugar onde irmãos na fé, servos do Senhor, adoram o Eterno, o digno, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Elias aparece no verso 17, dizendo assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Ele vai até o palácio e ele fala para Acabe, o rei. Olha só o que ele fala para Acabe. Imagina nós falar isso para o presidente, para um governador, para um político, para qualquer outra pessoa, ou para você mesmo, enfim, para qualquer pessoa. Imagina você chegar com a voz de Deus, de autoridade, e falar assim, ó: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Ou seja, eu tenho relacionamento com Deus, Acabe, você não tem. Eu estou na presença do Deus eterno. Então Elias, diante de Acabe, ele lança essa palavra. Olha só, presta atenção. Tão certo, é uma palavra de afirmação, como vive o Senhor, Deus é eterno, Ele vive para sempre, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Olha o que ele diz: nem orvalho. Você sabe que o orvalho, você tem chuva aqui, orvalho. O orvalho é aquela coisa silenciosa que vai caindo à noite, que ninguém demanda, que ninguém pode decretar. O governo não pode dizer: a partir de hoje não cai orvalho no Brasil, né? Um pastor não pode decretar: a partir de hoje não cai orvalho sobre o teto da igreja DI. Ninguém tem autoridade para dizer: não cai orvalho aqui, não cai orvalho lá, não cai orvalho em lugar nenhum. Ninguém tem essa autoridade. Mas o Elias está dizendo aqui: nem orvalho. Sabe aquela silhueta de aguinha que o orvalho produz na noite, quando você está no seu carro, no inverno, quando você chega de manhã cedo e você vê aquele orvalho caído no seu carro, molhadinho, não tem chuva, nem isso vai cair. Isso é Elias. Ele disse: nem orvalho e nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Irmãos, presta atenção aqui comigo. Quando ele fala isso aqui, ó, nem orvalho e nem chuva vai cair durante 3 anos, sabe o que ele está dizendo? Vai haver uma crise profunda dentro desse território aqui. Vai haver uma desgraceira, é isso que ele está falando. Um espinheiro danado. Vocês vão começar a ver. Quando ele diz nem orvalho e nem chuva, ele na verdade, primeiro, está decretando uma falência em todas as áreas, desde o culto até a cozinha, onde você vai cozinhar o seu arrozinho, o seu feijãozinho. Não vai ter arroz, não vai ter feijão, não vai ter água, não vai ter luz, não vai ter nada. Quando ele diz não vai cair orvalho nem chuva, ele está decretando a pior crise que o ser humano pode degustar. E por outro lado, ele está dando um tapa na cara de Israel, dizendo: o Baal, porque a palavra Baal, o Baal significa o quê? O Deus da fertilidade, Deus com D minúsculo, óbvio. O Deus que faz brotar as coisas, é fértil. Mas não só isso, o Baal, para eles, era o Deus que mandava chuva também. Se por um lado eu tenho o Yahvé, que é o dono do cosmos, que criou tudo, a chuva, o céu, o sol, a lua, as estrelas, todas as coisas fora dele, ele transcende tudo que ele criou. Mas ele também é imanente, ele está dentro e sustenta tudo que ele criou. Por outro lado,
eu tenho aqui um falso Deus, que a tradição diz que se eu buscar ele também pode mandar chuva. Então o que Israel fez? Acendeu uma vela para o santo, acendeu uma vela para o diabo. Está entendendo? Não. Se o santo aqui me ouvir, joia. Mas se não me ouvir, vamos com o diabo também. Então eu vou garantir a chuva. Ou garanto com Yahvé, ou garanto com Baal. Por que a chuva? Porque dentro da estrutura de Israel, a chuva era importante. Chuvas sazonais, eles chamavam. Tinha tempo de cair a chuva lá. Março, abril, novembro. É como aqui, no sul do Brasil. Então, a chuva era sinônimo do quê? De prosperidade. A chuva era sinônimo de quê? De enriquecimento. Inclusive, o reino de Acabe era um reino muito próspero. A chuva era sinal do quê? Bolsa de valores lá em cima. Economia indo embora. Todo mundo viajando, todo mundo comprando, todo mundo... A chuva denomina o fator econômico dessa nação aqui. Só porque eles misturaram a chuva com a idolatria. Aí quando Elias chega, não vai haver chuva, ele estava dizendo o quê? O Deus que vocês preferiram adorar não tem poder para fazer nada. Eu, um simples mortal, pela autoridade do eterno Deus, estou decretando agora que a partir de hoje em Tubarão, Santa Catarina, Brasil, não vai chover. Irmão, a gente não tem tempo aqui para estudar o texto inteiro do livro de Reis. Mas vai acontecer um espinheiro aqui danado. Vai haver crise aqui complicadíssima. Por quê? Porque a base da economia deles, dependia, que era a agricultura, dependia da chuva. O Elias, através da autoridade de Deus, falou que não iria cair um pingo de água. Então, não tem como você plantar. Não tem como você colher. Não tem como você vender. Não tem como você comprar. É crise. É crise em todas as áreas. É você ir na esquininha ali. Não sei se os irmãos mais velhos aqui se lembram. Na época do URVG. UVVVV. É a época lá antes do acho que do Collor ali, antes ali daquele negócio aqui no Brasil. A gente ia no supermercado, entendeu? Era um preço. E a galera, né, ficou até aquela geração marcada com uma mão assim, o cara sempre etiquetando preço, porque todo dia era um preço, né? Um dia tu chegava lá, o arroz, 5 pila, o outro dia 15. Oh, meu Deus do céu, que é isso? Vai, tal e tal. Aqui nem preço eles tinham para precificar, porque não tinha nada. Tanto é que você vai ver que dentro de uma crise dessa aqui, Deus fala para Elias: Elias, vai ter crise, mas eu vou te sustentar. Os fiéis, os crentes, passam por crise, mas a crise não engole ele. Os crentes passam por lutas, passam por sofrimentos, mas o sofrimento não arrebata a adoração deles a Deus. Deus vai prover sustento para Elias. Deus diz para Elias: vai para o ribeiro de Querite, te manda para lá, te joga. E o Elias vai, ele é obediente à voz de Deus. Aquilo que o Israel não é obediente, ele é. Aquilo que a igreja evangélica brasileira precisa ser obediente à voz de Deus, às vezes ela não é. Ela é mais obediente à cultura, ela é mais obediente ao modal do que à voz de Deus. Por isso que nós temos uma igreja fraca, sem testemunho. Um testemunho da igreja evangélica no Brasil, muitas delas têm ido à bancarrota. Falta a Bíblia, falta relacionamento com Deus, falta intimidade com o Todo-Poderoso. O Elias ouve a voz de Deus, vai para o Querite, e lá Deus fala para ele: Elias, você vai beber água aqui desse rio, e para ti eu vou mandar aves, corvos, à tarde, de manhã,
e eles vão te alimentar. E aí vinha aquele pássaro. Imagina, irmão, você lá na sua casa e vinha o pássaro e trazer para você uma picanha. A picanha do Lula aqui para você. Traz pão fresquinho para você. Você, no meio da crise, é sustentado por Deus. No meio da dor, desespero total, Deus está ali te sustentando. Você é obediente a Deus, você está bebendo do querite. E você depende exclusivamente da provisão do Senhor, do Deus que manda, do Deus que te guarda, do Deus que te livra. Isso não é só com Elias, não, isso é comigo e com você também. Deus tem sido fiel com você. Deus não tem deixado faltar pão para você. Os corvos estão levando lá. Isso tira a palavra e coloca assim, ó, provisão de Deus. Obrigado, Senhor, porque hoje eu pude almoçar ou jantar. Tem tanta gente que não pode, mas o Senhor me deu a graça para eu poder ter. E eu também quero ajudar aqueles que não têm. Como nós vimos aqui, o moço, o nome dele, o Paulo, né? Como é o nome dele? O Cláudio. Perdeu a mãe. Tem problemas intelectuais. Amputado foi a perna. Não tem ninguém por ele. Quem vai lutar? Quem vai lutar? Para uma pessoa que não vai contribuir com nada. Quem vai lutar? Ninguém. Mas Deus vai levantando um ou outro aqui. Vai chocando misericórdia no coração do outro. Vai chocando amor no coração do outro. Quando vê você está uma espécie assim de grávida de misericórdia, você tem que dar a luz da misericórdia. Eu quero ajudar. Aí você sai ajudando. Aí você sai abençoando. É Deus que faz isso. Então o Elias, ele é sustentado por Deus. E aí de repente acaba a provisão. Acabou, Deus, acabou. Não tem mais água. Secou o rio Querite. Cadê os corvos? Hoje não veio. Não vi a batição de ar. Não, cadê, Senhor? Aí a voz de Deus diz, Elias, vai para Serepta. Vai para uma viúva que nem crente é. Que não é da tribo de Israel, nem de Judá, nem nada. Ela vai te sustentar. Aí ele vai. Chega lá. Ele diz, faz uma nega maluca para mim. Você sabe que há muitos anos atrás eu gostava muito de nega maluca. Agora eu estou mudando o meu paladar. Me empanturrei de nega maluca. Que nem pode mais falar isso. Eu falo porque sou negrão, eles não vão me processar. Então tá tudo tranquilo. Ele disse, faz. E ela disse, eu não faço nada. Você não está vendo a crise que está aí? Você não está vendo a inflação? Não tem nada para comer, meu amigo. Quem é você? Eu sou Elias. Você está dizendo que é para mim fazer para ti? Não, mas eu tenho meu filho aqui. Eu vou fazer para mim e para o meu filho. E daqui a pouco nós vamos morrer. Sem nenhuma perspectiva de futuro. Crise geral. Como eu falei para vocês. E aí o Elias... Pessoal, eu acho isso aqui tão lindo, cara. Isso aqui é uma coisa assim que mostra o poder de Deus no meio da dor, da crise. O Deus que é maior do que tudo. A gente apequenou Deus, é uma pena. A gente fez um Deus pigmeu. Não, Deus é grande. Deus é poderoso. Deus é o eterno. É esse o Deus que você adora. Não é esse Deus pigmeu, pequeno, fraco. Não, não. O Deus que eu sirvo é o Deus poderoso. O Elias falou para ela assim, porque assim diz o Senhor. Sempre está falando assim diz o Senhor. Nunca assim, nada, nada. Estrela não é homem nenhum. Estrela não é pastor, não é músico, não é ninguém. O único aqui que tem que ser adorado é Deus. Assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da tua botija não vai faltar. Vai lá e faz esse pão para mim, que o azeite não vai acabar e nem a farinha vai acabar. Deus vai prover. Glória a Deus. Você não dá um glória a Deus, não? Deus vai prover, a farinha também não vai acabar na sua casa. O azeite também não vai.
Deus te guarda nas palmas da mão dele. Você está seguro na mão de Deus. Aí, irmãos, o Elias, depois de 3 anos, ele volta. Está um desespero total. Imagina tubarão, vai nos mercados, não tem nada. Tem arroz, não tem ovo, não tem a coisa mais básica. Nem sal tem luz, não tem nada, meu. Uma crise do inferno. Aí o Elias volta. Aí o Elias chega. Ele diz o seguinte: Deus vai derramar chuva aqui nesse lugar. Depois de 3 anos. Deus vai derramar chuva. Olha só o que diz o verso 18. Verso 1. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias. Em que tempo? Aí a Bíblia vai dizer para nós. No 3º ano, ou seja, 3 anos de fome. Dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque eu mandarei chuva sobre a terra. Aí o Elias está indo. Imagina a cena. O Acabe desesperado, todo mundo revoltado com ele, o cara idólatra. O Elias, servo do Senhor, está indo diante de Acabe. Aí quando o Elias chega diante do Acabe, aparece para Elias uma pessoa chamada Obadias. Ele encontra o Elias e diz: ô Elias, onde é que tu estava, Elias? Está todo mundo te procurando aqui, em todas as nações. Tu estava onde? Você sabe que a Jezabel matou os crentes no fio da espada, os profetas. Eu até escondi alguns. Está todo mundo atrás de ti. E o Elias diz: vai lá, fala pro Acabe que eu estou indo lá para conversar com ele. E o Obadias disse: eu não vou, porque tu é uma pessoa orientada e dirigida por Deus. Vai que eu digo que você vai, e o Espírito Santo te toma e te manda para outro lugar. Por que ele falou isso? Porque o Elias era um homem cheio do Espírito de Deus. Sabe o que a igreja precisa ser? Cheia do Espírito Santo de Deus. Ao ponto das pessoas falar: peraí, essa igreja DI, quando eu chego ali na porta, eu sinto o poder, a presença de Deus, porque é uma igreja cheia do Espírito de Deus. Ele disse: não, vai lá. E aí ele foi, e aí vem ao encontro dele o Acabe. Aí o Acabe, olha a cara de pau, quando a galera não adora Deus, quando a galera dá as costas para Deus, e ainda quer culpar Deus das suas tragédias. O Acabe, ele encontra com Elias. Olha só aí, verso 18, não precisa ler, que nós já vamos encerrar. Verso 18, o capítulo 18, verso 17. Vendo que o Acabe está vendo, o Elias está vindo. Olha só, vendo o Acabe e o Elias vindo, ele disse: és tu, Elias? Olha o que o Acabe falou para Elias. Olha o Acabe, cara idólatra, mandado pela mulherzinha dele, a Jezabelzinha, encapetada, endemoniada. O Acabe, que a mulherzinha dele faz assim, ele: ai amor, estou indo. Chega agora para o Elias, não reconhece o seu erro, não reconhece o seu pecado, não reconhece que foi ele que trouxe aquela desgraceira para a nação, não reconhece, como um monte de pai não reconhece, um monte de mãe não reconhece, um monte de crente não reconhece, um monte de pastor não reconhece, que às vezes o problema está nele, como estava no Jonas. O problema lá do Jonas, o profeta, não estava no navio que ele pegou. Ali eram marinheiros, ali eram pessoas que estavam levando carga para o outro lado, navio cargueiro. O problema era Jonas. Então Deus sacode o navio. Você sabe essa história. E eles começam
a orar, a buscar os deuses dele. E depois ele diz, mãe, tá faltando alguém aqui. Tem um homem que entrou e foram lá chamar esse tal de Jonas. Quem é você? Que Deus que tu adora? Aí o Jonas, ele reconheceu o problema dessa coisa aí no céu, essa nuvem carregada que está chovendo, despedaçando esse navio todo. O problema não é ninguém, o problema sou eu. Só tem uma solução para parar essa chuva torrencial que está sacudindo esse navio. Só tem uma solução. Qual é? Me joga no mar. Eu sou o problema. Aí eles rapidamente pegaram Jonas. 1, 2, 3, vai-te embora. E o peixe engoliu Jonas e levou ele para o propósito que Deus tinha dado para ele. O Jonas, ele reconheceu que o problema está nele. Você pai, você mãe, você pastor, você missionário, você presbítero, você do louvor, você reconhece que às vezes o problema é você? É muito fácil apontar para o outro. Minha mulher, meu filho, é o meu patrão, é o meu empregado, é o trânsito, é a rua de Tubarão, que a água de Tubarão está arrebentando todas essas ruas aqui, que a gente passa, haja pneu, e é isso, é aquilo, é tudo tal, é tudo, a gente está sempre apontando para todo mundo, mas a gente tem que fazer uma autorreflexão de nós mesmos, um tour por dentro de nós. Dizer, eu acho que o problema sou eu vou me arrepender. Fala, Deus, eu sou o problema. Muda a minha vida, muda meu pensamento, muda a minha visão, minha cosmovisão. O texto fala para nós que o Acabe, no verso 17, ele olhou para o Elias, que era o homem de Deus, e disse assim, tu és o perturbador de Israel. É tu, Elias. Aí o Elias é firme. Tem coisa que a gente tem que ser firme no Senhor, não é na carne. Tem um monte de crente aí que é firme na carne. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu tomo uma boiada para não sair. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de firmeza espiritual. Posicionamento. Lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá na sua casa. Tem que ter regra, tem que ter posicionamento espiritual. E você é a pessoa que traz o divino, que traz o santo para sua casa, que traz para sua casa a presença do eterno Deus, através do seu posicionamento. Aqui nessa casa não fala palavrão. Aqui, você se lembra do Dr. Russell Shedd quando pregou aqui? Que o Dr. Shedd, eles eram tudo pequeno, o pai dele chamou eles tudo. Meio que o Dr. Shedd, né? A irmã que também era missionária, o irmão e tal. Aqui nessa casa não se fala palavrão, não se levanta a voz para o pai e nem para a mãe. Aqui nessa casa nós adoramos a Deus, aqui nessa casa tal. E se vocês desobedecerem isso, aí o pai dele, que era missionário na Bolívia, americano, mas missionário na Bolívia, colocou se lembra? Um chicote na porta em cima da porta da casa. Que se desobedecer, vocês estão vendo aquele chicote ali? O Dr. Shedd falou que nunca o pai dele precisou pegar a vara para bater neles, porque eles entenderam, teve regras na casa. Tem um monte de pai perdendo os filhos porque não regra. Ai, mas meu filhinho é assim birrento mesmo, pastor. Vai nessa, vai. Não coloca regra pro seu filho, não. Não mostra quem é a autoridade na casa, que é você. Você pode ser amigo do seu filho, mas a autoridade na sua casa é você. Não troca os papéis. Deus não troca. Você vai querer trocar para quem? Existe um castelo de autoridade que Deus determina. No céu, a autoridade do Senhor. Na terra, a autoridade do Senhor. Mas aqui, Deus colocou posições de autoridade. No lar, em tudo quanto é lugar. O que o Elias falou para ele? Elias disse assim, não. E eu não tenho perturbado Israel. O Elias vai dizer qual é a causa do problema que está tudo aquele negócio ali. Eu não tenho perturbado Israel. Mas tu e a tua casa, vocês deixaram os mandamentos do Senhor e vocês seguiram os balaíns, meu amigo. O problema que está acontecendo aí, você sabe qual é? Vocês colocaram Deus em segundo plano e seguiram outros deuses, o Deus do coração. O Deus da alma. Esse é o problema que acontece. E às vezes acontece na nossa casa.
A gente vem na igreja, a gente adora tudo, mas tá dando problema. É hora de fazer uma avaliação. A gente se autoavaliar. Irmãos, eu agora estou perdido. Porque tudo isso era uma introdução para eu entrar no texto que eu ia pregar para vocês. E eu não estou nem na metade da introdução. E agora é o seguinte, pessoal. Agora que são elas. O Elias, então, ele vai desafiar os profetas de Baal. Ele manda, vão lá para o Monte Carmelo, todo mundo. Sobe o Monte Carmelo, um monte alto. E lá no Monte Carmelo, o Elias, sozinho, está aí lá no Monte Carmelo. E ele desafia, vamos fazer aqui um desafio. Pega 2 ovelhas aí, 2 animais. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aí o Elias falou, vai vocês primeiro, os 400 profetas de Baal. Fazem aí o sacrifício de vocês e invoca o Baal, se Baal realmente existe. Ele tem que vir, como no ato de holocausto, e colocar, não é vocês que vão colocar fogo no holocausto, no animal e tudo ali. É o Deus que tem que vir, colocar fogo e lamber todo esse holocausto. E aí eles começaram, a turma dos profetas de Baal. E começaram, e clamavam, Baal, vem Baal, onde é que tu estás? Baal, e foram, e tal, e daqui a pouco eles começaram a se cortar peso, tá ali num texto, essa cena terrível, coisa macabra, um negócio assim estranho, e eles começaram a se cortar e invocar Baal, e o Baal não vinha, porque Baal não vem, porque não existe outro Deus, a não ser o nosso Deus. Baal, onde é que tu estás? Baal, onde é que tu estás? Baal, e o Elias começou, talvez ele foi dar uma volta no shopping. Talvez ele está em algum lugar, está no texto, tá? Claro que o shopping não está, é coisa que eu coloquei, mas está no texto. Talvez ele foi em algum lugar. Vou dar uma oportunidade para vocês, vai, invoca. E aí nada. Aí o Elias disse, agora é minha vez. Mas antes de eu invocar o nome de Deus, olha só o que o Elias falou, e que precisa para nós também. O Elias disse, eu tenho que arrumar o altar. Ele consertou o altar. Porque as coisas de Deus têm que ser com ordem. Ele consertou o altar, como nós devemos consertar o altar da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, da nossa língua, do nosso coração. Ele consertou o altar. Está escrito no texto, eu não vou ler que o tempo já voou. Aí agora ele disse, agora é a minha vez. Ele pega um animal, ele derrama água para complicar para Deus. Ele faz um rego. E ele invoca o nome de Deus. Ele ora o nome de Deus. É uma coisa interessante. Porque ele invoca o nome do Senhor. E Deus responde com fogo. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Então respondeu-me o Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizesse retroceder o coração deles. Então o Senhor respondeu, está lá no verso 18, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e a pedra e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. Deus veio e respondeu, porque Ele é o único Deus que responde. Responde a tua oração, responde a minha oração, responde o teu drama, a tua alma quebrada, o pavio que fumega, disse Jesus, ele não quebra. Deus respondeu. E quando Deus respondeu, Elias traz de volta o culto a Deus para a nação de Israel. Deus começa a ser adorado e eles cantam uma música dizendo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E aí, irmãos, eu vou encerrar, não vou entrar no texto que eu ia pregar. Mas só para deixar para você como dica, se a vida de Elias fosse só do capítulo 17 até o capítulo 18, Elias ia ser uma maravilha.
Só porque na vida de Elias, como na minha vida, tem o capítulo 19. Na nossa vida tem o capítulo 19. É o capítulo da dor. É o capítulo que a gente... tem luta que eu consegui vencer, essa aqui para mim tá difícil. Quando Jezabel fala que vai matar ele, o Elias entra em erupção. Aí tem o capítulo 19. E aí, se você estudar lá na sua casa, e se outro dia Deus permitir eu pregar esse texto nessa toada, você vai perceber que o Elias vai entrar por lutas, por sofrimentos, que Deus não desiste de Elias, Deus vai atrás de Elias, Deus não desiste de nós, Deus vai atrás da gente. Come essa comida, Elias. Eu não quero, eu vou para o deserto, o Elias está sozinho. Cadê todo mundo? Está sozinho, Elias. Às vezes é só nós mesmos que estamos sozinhos, estamos passando aquela dor, aquele corredor polonês. A gente tem luta, a gente anda no corredor de lado, não dá nem para ir de frente, tamanha luta. Então a gente está ali, né, e o Elias está sozinho. Parece que ele estava sozinho, mas não estava. Porque Deus foi atrás de Elias. Porque Deus mandou o anjo não acusar Elias, dizer, tu não era o profeta? Não, o anjo simplesmente tinha a ordem de Deus, faça pão e dê a ele água. E o Elias comeu, e 40 dias ele andou, você sabe, até que ele chegou no Monte Horebe. Sabe o que é o Monte Horebe? É o Monte Sinai, o monte onde Deus revelou a lei para Moisés. Foi ali que o Elias estava. E lá no monte, ele entrou na caverna. Ele se encavernou, como a gente também faz, quando a gente passa por lutas. E na caverna Deus falou com ele. Elias, o que tu faz aí? Deus fala comigo, com você também. O que você faz aí? Eu não te salvei para você ficar assim. Você é sal da terra, rapaz. Você é a luz do mundo, irmã. Você é embaixador do reino de Deus. Você é uma bênção. Jesus não morreu na cruz para você ficar encavernado aí. Que faz aí, Elias? E Deus é o Deus todo coração. Deus deixa Elias abrir o coração. Deus, só eu fiquei. Só eu que passo luta aqui em Tubarão. Só eu que passo dificuldade. E Deus deixa Elias falar, e Deus deixa Elias falar. E Deus é um Deus terapêutico, Deus é um Deus bom, é diferente da gente. A gente é tudo complicado, a gente é tudo atravessado. Deus não. Deus é todo ouvido. Elias fala, lá da caverna, lá das trevas. O Elias fala e Deus ouve. E depois Deus, com todo cuidado, ele diz, Elias, não é só tu que está passando por luta. Tem 70 mil que não beijou a mão de Baal. Elias, eu tenho um plano para você. Sai da caverna. Volta pelo mesmo caminho. Elias voltou pelo mesmo caminho. Eu tenho projetos na tua vida ainda. Eu quero que tu unge Haddad, eu quero que tu unge Jeú, eu quero que tu unge o Eliseu. Vai ficar no teu lugar. Tem um plano na tua vida. A tua vida não vai acabar por causa de uma palavra de uma tal de Jezabel. Você é meu servo. Deus está falando isso para você também. Os problemas, as lutas, as dificuldades não podem prostrar você, porque você é servo de Deus. Sai da caverna, Elias. O Elias saiu. Volta. O Elias voltou. O Elias não queria mais viver. A Jezabel e o Acabe, toda a galera dela, queria matar o Elias. Sabe o que Deus fez? Deus, tipo assim, botou o pé, né? Porque o Isaías diz que a terra é como o escabelo para os pés de Deus, como o banquinho que Deus coloca os pés. Isaías 40 está escrito isso. Deus disse, volta. O Elias voltou. Sabe o que aconteceu com o Elias? Todo mundo sabe. Todo mundo morre. Até Jesus morreu, mas ressuscitou. Mas 2 pessoas na Bíblia não morreram. Quem foi? Primeiro, Enoque. Andou tanto com Deus, que perdeu o caminho de casa, chegou perto do céu e falou, eu já vou entrar aqui já fico. E qual é o outro? Elias. Elias não morreu. Elias foi arrebatado, irmão. Com dente, boca, língua, cabelo, olho, tudo. No redemoinho, Deus... E o Eliseu, joga a capa, Elias! Ao céu, Elias! Ih, Elias já estava lá na glória.
O dono do mundo não é Jezabel, não é presidente, não é pastor, não é papa, não é ninguém. O dono do mundo é Deus. Ela quer te matar, mas eu vou te dar vida. Ela quer tirar a tua vida, mas eu vou te levar para o céu, arrebatado, numa carruagem, igual ao rei, de fogo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que te ama.